Ele foi morto, senhora. Sinto muito. O que você acabou de ver foi o exato momento em que Dalia de Polito descobre que seu marido está morto. Porém, tudo que você acabou de ver não passou de uma armadilha engenhosa da polícia. Bom, você já sabe por que estamos aqui. Sua esposa contratou alguém para te matar. E nesse vídeo vamos desvendar como uma esposa enlutada se tornou uma ré-confessa e como uma operação policial impediu uma tragédia terrível. Pegue sua pipoca, sente-se e seja bem-vindo à nossa investigação. Outubro de 2008. Dalia Mohamed, o sobrenome dela antes do casamento, era filha de pai egípcio e mãe peruana, corretora de imóveis de profissão, e administrava paralelamente uma agência de acompanhantes na Califórnia. Mike de Polito tinha 40 anos, um passado bem documentado de problemas de dependência de heroína e álcool desde a adolescência, passagens pela prisão por posse de drogas e, mais tarde, por organizar um esquema de fraude com câmbio de moeda estrangeira que lesou principalmente idosos. A sentença: 2 anos de prisão, 20 de condicional e uma dívida de restituição de mais de $200 mil às vítimas. Quando conheceu Dalia, ele estava há 7 meses sóbrio, reconstruindo a vida com a ajuda da então esposa, Maria, a mulher que vendeu o próprio carro para pagar advogados enquanto ele estava preso, a mulher que se tornou, nas palavras de qualquer pessoa que conhecesse a história, o alicerce da recuperação dele. E foi exatamente essa mulher que Mike decidiu trocar, em questão de dias, pela acompanhante de 26 anos que apareceu na porta de casa naquela noite. Entre Dalia e Mike, atração instantânea. 2 semanas depois de se conhecerem, ele já estava em processo de divórcio e entregou a ela um anel de noivado avaliado em $26 mil. Guarde esse detalhe. 2 semanas. Não 2 meses, não 2 anos, 2 semanas para um homem de 40 anos, reconstruindo a vida depois da prisão, decidir explodir um casamento estável com a mulher que o manteve de pé durante os piores anos. Se isso não te soa como velocidade suspeita, talvez valha reconsiderar o que costuma ser amor à primeira vista e o que costuma ser outra coisa completamente diferente vestida de amor à primeira vista. O divórcio de Mike com Maria foi finalizado no fim de janeiro de 2009. 2 dias depois, 2 dias, Mike e Dalia se casaram, numa cerimônia rápida no cartório da Flórida, sem convidados, sem família, sem amigos. Foram morar numa casa de 3 andares em Boynton Beach, no condado de Palm Beach. E foi aqui que Mike tomou a decisão que, olhando em retrospecto, definiria todo o resto dessa história. Colocou a casa no nome de Dalia. Um advogado teria recomendado essa manobra, argumentando que ele ainda tinha 20 anos de condicional pela frente e precisava proteger os próprios bens de qualquer revisão judicial futura. Na época, pareceu um gesto de confiança conjugal. Só que esse advogado nunca existiu como profissional independente. Era Michael Stanley, ex-namorado de Dalia, que viajou da Califórnia especificamente para se passar por assistente jurídico numa audiência em Miami, validando a transferência da única propriedade que ainda restava em nome de Mike. Segundo a promotoria, Dalia pagou $500 por esse trabalho. E com uma assinatura falsificada de credibilidade profissional, Mike perdeu a única coisa de valor real que ainda estava no próprio nome. Pense nisso com calma. A mulher que ele conheceu há poucos meses já tinha, àquela altura, mobilizado um ex-namorado para atravessar o país inteiro só para roubar a casa dele de forma legal. Isso não é impulso, isso é logística. Os problemas começaram a se acumular em março daquele mesmo ano e, olhando para trás, formam um padrão perturbadoramente consistente demais para ser coincidência. Em 12 de março, o agente de condicional de Mike apareceu sem aviso, junto com outros policiais, para revistar a casa motivado por denúncias anônimas, alegando que ele estaria vendendo esteroides. Nada foi encontrado. Dias depois, durante uma saída ao Hotel Ritz-Carlton, outra denúncia anônima gerou uma nova revista, dessa vez no estacionamento. De novo, nada. E então, em 29 de março, durante um jantar com Dalia, uma terceira denúncia anônima levou a polícia a revistar o carro outra vez, só que dessa vez um cão farejador encontrou uma caixinha de cigarros com cocaína escondida perto do estepe. Mike pediu imediatamente um exame toxicológico. O resultado veio negativo, comprovando 7 anos de sobriedade. Os agentes, contra qualquer expectativa razoável, acreditaram nele e o deixaram ir. No caminho de volta para casa, com Dalia dirigindo,
Mike perguntou diretamente se ela tinha alguma coisa a ver com o que tinha acabado de acontecer. Ela não respondeu com palavras. Simplesmente acelerou o carro até quase 160 km por hora. Foi a única resposta que ele teve naquela noite. E é, sinceramente, uma das respostas mais reveladoras de todo esse caso, porque uma pessoa inocente, confrontada com uma acusação absurda, normalmente reage com indignação verbal, não com uma demonstração silenciosa de poder sobre um veículo em alta velocidade. O silêncio dela, naquele carro, disse mais do que qualquer confissão poderia. Dias antes desse episódio, Mike já tinha encontrado, ao abrir a tampa do tanque de gasolina do próprio carro, um saquinho com pó branco e alguns comprimidos. Jogou fora imediatamente, no lixo do posto, e foi embora dali o mais rápido possível, sem denunciar, sem confrontar, apenas absorvendo mais uma peça de um quebra-cabeça que ele ainda não conseguia, ou não queria, montar completamente. Porque ao mesmo tempo que isso tudo acontecia, Mike estava tentando reunir $191 mil para pagar um advogado e pedir ao juiz que encerrasse antecipadamente sua condicional. Ele conseguiu juntar 100 mil dos próprios recursos. Dalia se ofereceu para contribuir com os 91 mil restantes de uma conta própria. O advogado dele nunca recebeu o dinheiro. A explicação dela foi que tinha caído numa fraude de transferência bancária vinda das Ilhas Cayman, e ela apresentou um recibo que o próprio advogado considerou tão suspeito que, mais tarde, testemunharia sobre ele no julgamento. O detalhe mais bizarro dessa história, porém, é ainda mais específico. O cheque que Dalia trouxe, supostamente representando $191 mil, tinha, misteriosamente, o valor trocado para $191, como se um ponto decimal tivesse sido deslocado por mágica entre a conta dela e a mesa do advogado. O próprio advogado, testemunha presencial de tudo isso, ficou tão enojado que expulsou Mike do escritório ali mesmo, avisando que havia algo profundamente errado com aquela relação. Como não podiam denunciar formalmente o roubo, já que a origem exata daquele dinheiro era no mínimo irregular, Mike simplesmente perdeu os $100 mil que já tinha pago. Some isso à casa que ele já havia transferido para o nome dela através de um falso advogado contratado pela própria Dalia, e você começa a enxergar o contorno de um plano que não tinha absolutamente nada de espontâneo. Há ainda um capítulo dessa história que nunca foi totalmente provado, mas que voltaria a assombrar o processo anos depois. Mike se lembraria, tempos depois, de um chá gelado que Dalia lhe deu diretamente das próprias mãos, que ele cuspiu imediatamente por causa de um gosto estranho. Nas 2 semanas seguintes, ele sofreu com um mal-estar estomacal severo e inexplicável. Ele nunca conseguiria provar com certeza absoluta que havia sido envenenado. Mas o padrão, quando somado a tudo o mais, é difícil de ignorar como puro acaso. Foi só depois de meses acumulando drogas plantadas, dinheiro desviado e uma casa roubada através de fraude documental que Dalia decidiu que precisava de algo mais definitivo. No final de julho de 2009, ela procurou Mohamed Shihadeh, amigo de longa data, com quem ela também já havia tido um relacionamento num posto de gasolina em Boynton Beach. Pediu diretamente que ele arranjasse alguém disposto a matar Mike. Para convencê-lo, contou uma história completamente diferente da realidade, que o marido a agredia física e psicologicamente, que tinha conexões com o crime organizado e que o divórcio simplesmente não era uma opção segura para ela. Shihadeh duvidou de boa parte dessa narrativa, mas não duvidou de uma coisa: Dalia estava falando sério. Naquela mesma tarde, ele foi direto à delegacia. Antes disso, é importante saber, Dalia já tinha tentado outra saída. Em abril, dentro de uma loja de roupas urbanas pertencente ao primo de um conhecido, ela abordou um membro de gangue local chamado Larry Cole, do grupo Bang Wild, oferecendo dinheiro diretamente para que ele matasse o marido. Cole recusou. Mesmo assim, ela continuou tentando obter o número dele por meio de terceiros durante dias. Pare e pense nisso. Se um criminoso de gangue considerou a proposta dela perigosa o suficiente para recusar de cara, isso diz muito sobre o quão determinada ela realmente estava e sobre o quanto ela subestimava o risco de simplesmente perguntar a estranhos se topavam matar alguém por dinheiro. Com Shihadeh já colaborando com a polícia, o departamento de Boynton Beach montou uma operação de disfarce cuidadosamente planejada e, coincidentemente, uma equipe do programa de TV Cops
estava filmando na região naquele exato período, o que significa que praticamente cada segundo dessa história seria capturado em câmera de alta qualidade, não apenas em relatórios policiais frios. Em 31 de julho, Shihadeh ligou para Dália dizendo ter encontrado alguém disposto a fazer o trabalho. Ela foi até o mesmo posto de gasolina, sem saber que câmeras ocultas estavam gravando cada palavra. Ali, ela confirmou que queria Mike morto, discutiu valores, deixou claro que não se importava com o método e entregou dinheiro em espécie junto com uma fotografia do próprio marido. Fotografias. Ela entregou uma foto do marido para o suposto assassino contratar o serviço com mais precisão. É difícil imaginar um gesto mais frio, mais administrativo, do que entregar uma foto de identificação da pessoa que você quer ver morta, como quem entrega um documento para abrir uma conta bancária. Limpe minhas digitais dessa foto. Sério? Você vai dar para ele algo cheio das minhas impressões digitais? Em 3 de agosto, veio o encontro decisivo. No estacionamento de uma farmácia CVS, Dália entrou no carro do assassino na realidade, o oficial disfarçado Weed Jean, policial de operações secretas de Boynton Beach. Tudo gravado por 2 câmeras escondidas na parte de trás do veículo. Durante a conversa, Dália sugeriu que Mike fosse atacado do lado de fora de um banco, simulando um assalto no momento em que ele sacasse $5.000 para um sócio. O policial disfarçado rejeitou essa ideia, alegando risco excessivo de testemunhas. Propôs, em vez disso, executar o serviço dentro da própria casa, na cama, enquanto Mike dormia. Combinaram que ele levaria 2 tiros na cabeça e que depois o cenário seria bagunçado para parecer um assalto que deu errado, o mesmo roteiro amador que criminosos de verdade quase nunca cometem, porque um assalto de verdade tende a levar objetos de valor real, não apenas espalhar bagunça decorativa pela casa. O preço final, $7.000, $3.000 adiantados, $4.000 ao término do serviço com uma cláusula extra. Se por acaso acontecesse perto do banco, o assassino também ficaria com os $5.000 que Mike estivesse sacando naquele momento. O policial disfarçado deu a ela, ao longo da conversa, 4 oportunidades diferentes para recuar, para dizer que havia mudado de ideia. Ela não hesitou uma única vez. E quando questionada sobre o quão segura estava de tudo aquilo, respondeu com a frase que se tornaria a mais repetida em toda a cobertura desse caso pelos anos seguintes: 5.000% segura. 5.000%. Não 100, não 1.000, 5.000%. Sinceramente, eu tenho tudo isso bem aqui nas minhas mãos agora. Uma foto da casa. Bom, Podemos começar? Depende. de você. Quer dizer, eu sei que não é como o Estado, mas pelo que entendi de tudo, era que, sabe, eu ia te entregar exatamente aquilo que eu acabei te dando, e naquele momento isso era tudo o que eu tinha. Eu dei, até depois do fato. E então, depois do fato, eu acho, você ia vir e, tipo, me encontrar ou algo assim. Quero dizer, eu garanto, tipo, não é como se eu não tivesse. Quero dizer, eu sei que não devo brincar com você essas coisas, enfim, tipo, você sabe o que quero dizer, tipo, você obviamente sabe onde... Eu poderia conseguir isso na quarta-feira, se você quiser que eu entenda, mas eu preciso fazer minha lição de casa, sabe? Eu preciso... Você não sabe exatamente onde é o lugar e como sair de lá, como entrar e sair, você entende o que os vizinhos querem. Eu preciso ligar para a polícia, sabe? Relatar um tiroteio para ver como foi rápido. Eles chegam naquele local. Tem muita coisa que eu preciso fazer. Isso me custará caro. Então, se a gente for em frente e fizer, tipo, na casa, como a gente com que rapidez poderia... Posso fazer na quarta de manhã. Eu invado a casa, sabe? Achei que não teria ninguém porque todos trabalham de dia. Certo. Eu vou fazer isso. Ele está no trabalho. Quando ele não está no trabalho, então, sabe, ele chega antes. É isso, sabe? Eu vou levar algumas coisas comigo. Quebro algumas janelas, faço parecer que foi um assalto que deu errado. Acabou tudo. Eu vou sair de lá. A gente só precisa ficar fazendo perguntas para ele. Embora eles saibam que vai ser óbvio o que aconteceu, e eles já sabem, mas vão fazer perguntas porque é assim que eles têm que agir. Não sei se você lida bem com pressão, sou mais forte do que pareço. Você diz que eu sou uma garotinha muito fofa e adorável, mas eu não sou. Você é que é. Você é absolutamente maravilhosa e encantadora. É o tipo de exagero verbal que só sai da boca de alguém tentando convencer não só o outro lado da conversa, mas a si mesma, de que não existe qualquer fresta de dúvida moral naquilo tudo. Ela precisa encontrar alguém que possa matar o marido para ela. Você está com medo pelo cara?
Sim, ela está muito determinada a fazer isso acontecer. Talvez 1,65 m ou 7, cabelo preto escuro. Ela é uma garota muito bonita. Ficou combinada a data, quarta-feira, 5 de agosto, e o álibi dela estaria na academia. Dália deu instruções extremamente detalhadas sobre a rotina de Mike, os horários em que ele levava os cachorros para passear, a possibilidade de deixar a porta destrancada e a conveniência de que ele continuasse dormindo depois de uma lipoaspiração recente, marcada propositalmente para o dia anterior. A cirurgia, realizada em 4 de agosto, deixou Mike com drenos ativos, repouso obrigatório e mobilidade seriamente reduzida. Esse detalhe médico não era coincidência, era parte do planejamento. Ela escolheu o momento exato em que ele estaria mais vulnerável, mais dopado, mais incapaz de reagir ou fugir. 2 semanas antes dessa cirurgia, Dália havia começado, sem motivo aparente, a acompanhá-lo na academia todas as manhãs. No dia exato da cirurgia, parou de ir. Segundo a promotoria, esse padrão não era casual. Ela estava observando horários, entradas, quem circulava por perto. E há um detalhe final, quase cômico em sua frieza, que resume perfeitamente quem era Dalia de Polito por dentro. Antes de sair para a academia naquela manhã, ela colocou na própria bolsa de ginástica as joias que Mike havia lhe dado ao longo do namoro e do casamento, uma coleção avaliada em cerca de $80 mil. Não porque tivesse medo de que a casa fosse assaltada por terceiros, mas porque, aparentemente, ela calculou que, já que o assassino estaria dentro da casa mesmo, seria um desperdício não aproveitar a oportunidade para também levar qualquer coisa de valor que encontrasse por lá. Ela estava organizando um assassinato e fazendo compras mentais ao mesmo tempo. Às 6h21 da manhã de 5 de agosto de 2009, Dália recebeu uma ligação que ignorou estava em plena rotina de academia, exatamente como planejado. Minutos depois, retornou a chamada. Um sargento de Boynton Beach pediu que ela voltasse imediatamente para casa. Quando entrou na própria rua, encontrou fita amarela cruzando a entrada, vizinhos observando as viaturas e um cenário de crime cuidadosamente montado porque, é claro, não havia crime nenhum. Era tudo parte da própria armadilha que ela havia ajudado a construir, sem saber. E foi ali, cercada por policiais de verdade e câmeras de televisão de verdade, que Dalia de Polito deu a performance mais estudada de toda essa história. "Sinto muito por ligar", disse o sargento. "Recebemos um relato de perturbação na sua casa e houve disparos. Seu marido Michael está bem?" Uma pausa calculada. "Sinto muito informar, mas ele foi morto." E ali, diante das câmeras, Dália desabou. Gritou o nome do marido, chorou descontroladamente, do tipo de choro que qualquer espectador desavisado juraria ser genuíno até a última lágrima. Foi levada para dentro de uma viatura, ainda soluçando, repetindo que precisava vê-lo, que precisava entender o que tinha acontecido, cada gesto calculado para reforçar a imagem de uma esposa em pânico, destruída pela perda. Ela estava certa de que aquela atuação seria suficiente para convencer qualquer policial de que estava vendo uma vítima, não uma arquiteta do próprio crime. Levada à delegacia para prestar depoimento, Dalia manteve a fachada com uma disciplina impressionante. Quando informada de seus direitos, hesitou visivelmente ao assinar a autorização de gravação em vídeo, um detalhe pequeno, quase imperceptível, mas que faz todo o sentido. Ela sabia que, sendo gravada, precisaria escolher cada palavra com muito mais cuidado do que se estivesse apenas chorando sem testemunhas eletrônicas. Existe um protocolo que precisamos seguir com isso, para que você esteja ciente. Precisamos informar você sobre seus direitos, para que você saiba, tudo bem? Se você não entender algum deles, é só me avisar que eu paro e repito. Antes de tudo, deixe-me dizer que sinto muito pela sua perda. Eu só quero ver meu marido, por favor. Tudo bem, querida. Eu amo meu marido e quero vê-lo. Não. Você não vai querer vê-lo. Eu quero vê-lo. Acredite em mim, você não quer. Você pode me ouvir, por favor? Eu sou obrigado a avisar você, antes que faça qualquer declaração, que você tem os seguintes direitos constitucionais. Como vamos gravar, preciso que assine também. Isso autoriza a gravação em vídeo. Quer ler isso? Eu não quero ser gravada em vídeo. Bem, você está sendo gravada em vídeo. Isso faz parte de tudo isso. E foi exatamente aí que a atuação começou a rachar, ainda que de forma sutil. Interrogada sobre quem poderia querer machucar o marido,
Ela recuperou a compostura com uma rapidez notável, passando do choro descontrolado para uma explicação fluente e organizada sobre antigos parceiros de negócios de Mike, supostas conexões com o crime organizado, pessoas insatisfeitas com o fato de ele estar tentando encerrar a condicional. Uma transição rápida demais entre esposa arrasada e testemunha articulada listando suspeitos alternativos para ser inteiramente convincente. Quando perguntada diretamente se havia problemas no casamento, ela negou qualquer tensão e acrescentou, sem que ninguém tivesse perguntado especificamente, que Mike jamais abriria a porta para um desconhecido, como se estivesse tentando, de forma sutil demais para funcionar, reforçar a ideia de que o assassino precisaria necessariamente ser alguém que ele já conhecia. Um detalhe que, para investigadores treinados, soa menos como informação útil e mais como uma pista plantada de propósito. O sargento Sheridan saiu da sala, e quando voltou, o tom já era completamente diferente. "O jogo acabou", ele disse. A porta se abriu. Um homem algemado entrou na sala, o suposto assassino, aquele que, segundo a história que haviam contado a ela minutos antes, teria escapado da casa depois do serviço concluído. Dália disse que nunca tinha visto aquele homem na vida. E foi então que o sargento revelou a verdade completa. Aquele homem era o oficial Widjan. Agora você sabe que eu já te informei sobre seus direitos, certo? Sim, você informou. Ok. O jogo acabou, certo? Não tem mais jogos entre você e eu. Agora vamos tratar de assuntos sérios. Quero saber se você conhece esse cara. Vem aqui. Traga esse cara aqui. Vem aqui, vem aqui. Você sabe quem é esse cara? Não. Você nunca viu ele antes? Nunca vi ele antes, nunca. Você conhece ela? Não. Erga a cabeça, olha. Levante a cabeça. Nunca vi ele. O que você estava fazendo saindo da casa dela? Tirem ele daqui. Você vai ser preso hoje por solicitação de assassinato. Você está preso. Esse é um policial disfarçado. Gravamos tudo o que você fez, registramos tudo o que você fez. Você vai ser presa por solicitação de assassinato em primeiro grau do seu marido. Eu não fiz nada. Ouviu o que eu te disse? Ouvi, mas não fiz nada. Tudo. Me escute. Tudo foi gravado. Você foi fotografada no conversível quando sentou no carro dele na frente da CVS. O que você quer fazer? O que você quer fazer aqui? Eu não fiz nada. Dona, me escute. Eu não fiz nada. Você vai ser presa. Eu não fiz nada. Por favor, eu não fiz nada. Me diga que você não fez nada. Eu não fiz nada. Você vai ser presa hoje. Assim que eu terminar, Ai, meu Deus. eles vão entrar aqui, te algemar e te levar para a cadeia do condado de Palm Beach, te registrar por solicitação de assassinato em primeiro grau do seu marido. Tudo, cada palavra, cada instrução detalhada sobre a rotina de Mike, cada 5.000% segura, havia sido gravado do início ao fim. Ela estava sendo presa por solicitação de homicídio de primeiro grau. Você está indo para a cadeia hoje, disseram a ela. Seu marido está vivo. E foi exatamente nesse momento, não durante o choro performático, não durante a explicação fluente sobre suspeitos imaginários, que a máscara de Dalia de Polito finalmente desmoronou por completo. Porque, segundos depois, Mike apareceu na porta daquela mesma sala, vivo, inteiro. E basicamente a gente estava em um relacionamento acelerado, nos dando super bem, tudo ótimo, sabe? Assim que nos mudamos de Boca em janeiro e eu comprei uma casa em Boynton, eu diria que 2 semanas depois disso, eu contratei um advogado para sair da condicional. Comecei a dar dinheiro para minha esposa, porque ela ia me fornecer a outra metade do dinheiro para a condicional e... Só para constar, porque você estava em condicional rápido. Fraude organizada. Basicamente, estávamos negociando commodities que não existiam. Certo, então já chega disso. E então, eu forneci a ela os $100.000. Ela deveria me fornecer $90.000. Se meu advogado está dizendo que não está aqui, não está ali, ela deveria fazer uma transferência bancária.
A transferência magicamente nunca apareceu e então a história era simplesmente inacreditável. E sabe, o que eu faço com isso? E então eu me virei e ia embora. E então ela foi honesta e disse que tinha bagunçado meu dinheiro em algum esquema de transferência, onde ela deveria enviar e lucrar com isso e... Quanto tempo namoraram antes de casar? O nosso relacionamento durou desde o mês de outubro até o mês de janeiro. Ok. Então isso dá uns 2 ou 3 meses. Certo. Então foi bem rápido. Então vocês se casam e quanto tempo depois de se casar você começou... Ou você chegou a sentir que tinha algo errado com ela? Cerca de 1 mês e meio. Logo de cara, o dinheiro começa a desaparecer. Colocaram drogas no meu caminhão. Os policiais vieram revistar meu caminhão. Eu não sou traficante de drogas. Nunca fui. Onde isso aconteceu? No Ritz-Carlton, em Manalapan. Eu saí um dia, estávamos saindo de manhã e um policial se aproximou de mim. Esse caminhão é seu? Eu disse, sim, é meu. E eu não sabia o que ele queria. Ele disse, posso revistar? Houve atividade nele. Alguém ligou. E eu falei, claro, pode revistar. O policial revistou o caminhão. Não havia nada no caminhão. Ele me deixou ir embora. Achei que alguém tivesse ligado, mas ninguém sabia que estávamos lá. É algo inexplicável. Alguma droga foi encontrada? No dia seguinte fui abastecer o caminhão. Havia drogas no meu compartimento do tanque de gasolina. Então, por sorte... Sabia disso? Não. Quero dizer, graças a Deus, sabe? Eu deixei o policial revistar o caminhão, não tinha nada no caminhão. Graças a Deus ele não encontrou, porque, sabe, isso teria sido um desastre, mas foi algo inexplicável. Ninguém sabia que estávamos lá. Você suspeita de alguém que possa ter colocado aquilo lá? Um palpite? Meu palpite era minha esposa. Ok. Repassei isso 1000 vezes. Estou rindo. Até achei que não fui eu quem pôs lá e eu só não lembrava. Mas eu não... Sabe, o ponto é que ninguém sabia que estávamos lá. Só nós dois usávamos o carro. Qual seria a motivação dela para fazer isso? Estava na condicional. Ela... Naquele momento, sim. E naquela altura, ela já tinha me roubado $100 e poucos mil. E, então agora eu já tinha perdido $100 mil e ela me envolveu em outro esquema em que perdi mais 90 ou outros 100 mil tentando, sabe? Basicamente, eu perdi $240 mil com essa garota. Esse é um dinheiro inexplicável. Olhando diretamente para a mulher que tinha acabado de contratar sua própria morte. Por favor, você pode vir aqui? Ela implorou. Escute, eu não posso ajudar você. Ele respondeu. Você não entende o que acabou de acontecer? Isso não é verdade. Como isso é possível? Eu estou sentada aqui. Não é verdade. Não é possível. Eu ouvi o que você ouviu. Eu vi tudo o que te mostraram. Ela continuou negando, repetindo que não tinha feito nada, pedindo um advogado, implorando para vê-lo, mais uma vez enquanto Mike, calmamente, sugeria que ela poderia ajudar a própria mãe, assinando a devolução da casa que ela havia roubado dele através de um advogado falso. Ela recusou. Foi transportada para a prisão do condado de Palm Beach, formalmente acusada de solicitação de homicídio de 1º grau. O que aconteceu nos anos seguintes é, por si só, um capítulo à parte dessa história porque, apesar de toda essa montanha de evidências em vídeo, em áudio, em mensagens de texto, o caminho até uma condenação definitiva levou nada menos que 8 anos e 3 julgamentos completos. A investigação, enquanto isso, continuava desvendando novas camadas do plano. Descobriram que Dahlia mantinha contato constante com o ex-namorado Michael Stanley, o mesmo que se passou por advogado para roubar a casa trocando, ao longo dos meses anteriores ao crime, quase 900 mensagens de texto. Conversas sobre um futuro juntos, sobre ter filhos algum dia, e também sobre detalhes muito mais concretos do plano contra Mike, incluindo tentativas anteriores de plantar drogas no carro dele para mandá-lo de volta à prisão por violação da condicional, o que explicaria retroativamente cada uma daquelas revistas policiais aleatórias dos meses anteriores. Um dos textos, lido em voz alta durante o julgamento, resumia tudo com uma clareza brutal. Dahlia escreveu a Stanley que precisava fazer com que Mike fosse preso, que já estava cansada da situação e que tudo precisava acontecer antes do fim de semana. Em outra mensagem, pediu que ele contatasse o Departamento do Tesouro para congelar as contas de Mike, onde ela acreditava haver mais de $100 mil. Isso não é o comportamento de alguém agindo por impulso emocional.
é o comportamento de alguém administrando um projeto com prazos e etapas. A investigação financeira também revelou que aqueles 91 mil dólares que Dalia supostamente teria perdido numa fraude bancária nunca saíram, de fato, do controle dela. O dinheiro simplesmente circulou entre outras contas e foi usado em compras de luxo, uma Range Rover, joias, roupas, tratamentos de spa. Enquanto a dívida federal de Mike continuava pendente, o dinheiro que deveria quitá-la financiava um estilo de vida completamente diferente. O primeiro julgamento começou em abril de 2011. A defesa, liderada pelo advogado Michael Salnick, tentou uma tese ousada, que tudo aquilo tinha sido uma encenação combinada entre todos os envolvidos, incluindo o próprio Mike, para tentar vender um reality show inspirado em programas como Cheaters e The Real Housewives. Segundo essa versão, a frase 5.000% segura teria sido roteirizada por Mike, não uma confissão espontânea de intenção homicida. O júri não comprou essa narrativa. Levou cerca de 3 horas para condená-la. A sentença: 20 anos de prisão. Foi pura maldade. Você estava se aproveitando de um cara que era ingênuo, que estava apaixonado por você e você arquitetou esses planos elaborados, continuou com esses diferentes esquemas para tentar se livrar do seu marido, algo que parecia saído de um romance, e foi horrível assistir tudo se desenrolando conforme os depoimentos do julgamento iam sendo apresentados. Ela é minha irmã. Ela sempre esteve ao meu lado, ela sempre esteve lá por mim. Somos uma família pequena você sabe, ela me ajudou a crescer. Eu preciso dela aqui. Estou aqui para, por favor, pedir que tenham um pouco de compaixão pela minha filha, Thalia. Este crime em particular não foi cometido de maneira ingênua, mas sim de forma sofisticada, de maneira fria e calculada. Só que, em 2014, um tribunal de apelação anulou completamente essa condenação, não por falha nas provas, mas por um problema técnico na seleção do júri. Uma jurada em potencial mencionou, na frente de outros jurados, rumores sobre a suposta tentativa de envenenamento com anticongelante, um detalhe que havia sido oficialmente excluído do julgamento. Com essa informação contaminando o processo, um novo julgamento foi obrigatório. Enquanto aguardava esse segundo julgamento, Dalia ficou em prisão domiciliar e, nesse período, teve um filho com um novo companheiro, um homem com histórico próprio de agressão, roubo e posse de drogas. Porque, aparentemente, o padrão dela de escolher parceiros com currículos preocupantes não era exatamente uma fase isolada. O segundo julgamento, em dezembro de 2016, abandonou completamente a tese do reality show. A nova defesa foi na direção oposta. Atacou a própria operação policial e o programa COPS, alegando manipulação excessiva sobre o informante Shihade. Dessa vez, o júri não chegou a um veredicto. 3 jurados pendiam para um lado, 3 para o outro, especificamente sobre a questão de saber se Dalia já pretendia matar o marido antes de qualquer contato policial ou se havia sido empurrada para o crime pela própria operação de disfarce. O juiz declarou o julgamento anulado pela segunda vez. Entre esse segundo e o terceiro julgamento, outro capítulo sombrio se desenrolou. Mohamed Shihade, a testemunha central de todo o caso, o homem que denunciou tudo desde o início, foi encontrado inconsciente num quarto de hotel, ao lado do corpo sem vida de uma mulher chamada Linda, de 34 anos. As circunstâncias exatas nunca ficaram completamente claras e sua utilidade como testemunha ficou seriamente comprometida a partir daquele momento. O terceiro e último julgamento começou em junho de 2017 e a promotoria precisou reconstruir o caso quase inteiramente sobre vídeos, áudios e mensagens de texto, sem contar mais com o testemunho presencial de Shihade. Dessa vez, Mike Dipolito, que não havia subido ao banco de testemunhas nos julgamentos anteriores, testemunhou pessoalmente. Minha vida foi afetada. Eu não tenho minha liberdade. Sabe, por 2 anos eu deveria ser um homem livre. Sabe, a diferença entre mim e, acho, o que está acontecendo aqui é que eu fui para a prisão. Sabe como eu fui parar lá? Eu disse que fui eu quem fez. Sim, fui eu quem fez. Vamos acabar logo com isso e resolver. Sabe, isso não aconteceu aqui. Tudo o que eu tive que lidar foi antes, sabe? O dinheiro roubado, o dinheiro da minha vítima, minha casa. Eu ainda sou casado. Eu não tenho minha casa de volta. É a minha casa.
Eu comprei aquela casa. Eu vou consegui-la através do divórcio. É minha e não há discussão sobre isso. Eu não a tenho. Quero dizer, essa garota não sente remorso por nada. A defesa foi implacável com ele, chegando a compará-lo a um papagaio repetindo o que a polícia queria ouvir, tentando reverter completamente a narrativa e pintá-lo como o verdadeiro arquiteto de toda a encenação. Mas outra gravação, feita enquanto Dalia estava sob prisão domiciliar entre os julgamentos, seria decisiva. Numa ligação com o novo companheiro, ela comemorava, animada, um caso recente em que alguém havia fugido da polícia e chegou a especular sobre a possibilidade de fazer algo parecido. Não era exatamente o comportamento de alguém arrependida, traumatizada por um mal-entendido judicial. Era o comportamento de alguém que continuava pensando em formas de escapar do sistema. O júri deliberou por cerca de 90 minutos. Dessa vez, condenação unânime. Em 21 de julho de 2017, Dalia Dippolito foi sentenciada a 16 anos de prisão, com desconto pelo tempo já cumprido em prisão domiciliar ao longo daqueles 8 anos de litígio. Segundo o cálculo oficial, ela poderia deixar a prisão em abril de 2032, aos 49 anos. O filho pequeno ficou sob os cuidados da mãe e da irmã dela. Depois da sentença final, Mike Dippolito deu uma entrevista pública e usou sem qualquer ironia a mesma frase que sua ex-esposa havia tornado famosa anos antes, só que aplicada de volta contra ela. Disse estar 5.000% satisfeito com o resultado. A defesa ainda tentou recursos em cortes estaduais e, mais tarde, na Suprema Corte dos Estados Unidos, que em 2020 decidiu simplesmente não revisar o caso, sem oferecer explicação alguma. A condenação ficou definitiva. Mike, por sua vez, reabriu seu negócio imobiliário, deu entrevistas para documentários e seguiu em frente numa nova relação. Mas há uma frase que, segundo relatos, ele repetia com frequência diante das câmeras, quase como uma tentativa própria de processar o absurdo de tudo aquilo. Dizia que havia pedido uma mulher como quem pede uma pizza e tinha acabado se apaixonando completamente por ela. Uma frase que resume, talvez melhor do que qualquer laudo pericial, a distância entre a fantasia que ele achou estar vivendo e a operação fria, calculada e meticulosamente documentada que Dalia Dippolito construiu ao redor da própria vida dele, convencida, até o último segundo antes das algemas, de que nenhuma câmera, nenhum microfone escondido e nenhum policial disfarçado seria páreo para as próprias lágrimas ensaiadas. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários. O que mais ficou com você nesse caso? A frase 5.000% segura, dita sem hesitação a um suposto assassino de aluguel, o detalhe das joias levadas na bolsa de ginástica, caso o sicário também quisesse roubar a casa enquanto matava o marido, o choro performático dela diante das câmeras, minutos antes de descobrir que o marido estava vivo e observando tudo, ou os 8 anos e 3 julgamentos que foram necessários para que a justiça finalmente conseguisse condená-la, apesar de praticamente cada segundo do crime ter sido gravado em vídeo. Inscreve no canal se ainda não fez isso. Toda semana tem um caso novo aqui. A gente se vê na próxima investigação.